Maravilhoso é estar na presença do Senhor. A presença de Deus, a plenitude de alegria. Adão e Eva, no jardim do Éden, andavam na presença dele. Já pensou nisso? Que experiência maravilhosa. Deus criou o homem para andar com ele, para andar em comunhão com ele. Mas sabemos, o homem pecou, o homem se afastou. Mas Deus jamais abriu mão do seu plano com o homem. Escolheu um povo, Abraão. Depois chamou Moisés no deserto e disse: faz um tabernáculo. Por quê? Porque eu quero habitar no meio do meu povo. E lá naquele lugar, de forma física, era notado uma Shekinah, a presença de Deus naquele local. Eles ainda não tinham acesso, era diferente lá de Adão, mas o plano do Senhor continuou. E um dia, o Deus encarnado vem ao mundo, o Verbo se faz carne e vem a esse mundo, e o próprio Deus em carne tinha comunhão com as pessoas. Os discípulos tiveram um privilégio de sentar com ele, de comer com ele, de fazer uma pergunta para ele, e a resposta vinha lá no coração, porque ele via o interior de cada um deles, porque ele era o próprio Deus. Que experiência maravilhosa! Aqueles discípulos começaram a desfrutar de algo que até então, depois de Adão, ninguém tinha desfrutado: a comunhão com o próprio Deus. E o Senhor Jesus, no seu ministério maravilhoso, o ministério de ensino da palavra, o ministério de poder, o ministério de restauração, o ministério de salvação, o ministério de restaurar as vidas, libertar as vidas, levou cada um deles, os 12 com ele, que tiveram chance de observar tudo aquilo que o Deus encarnado fez, que o Deus conosco fez. E eles estavam vibrando, e depois de 3 anos e meio, eu não estou pregando não, mas Deus me inspirou. Depois de 3 anos e meio, eles que vibravam, Jesus falou: olha, tenho uma notícia para vocês, estou indo. João 14, estou indo, estou subindo, é chegada a hora, eu vou morrer na cruz. Imagine o coração desses homens, depois de largar tudo, depois de largar a rede, depois de largar a família, depois de largar planos, 3 anos e meio espetaculares, maravilhosos. Cada vez que Jesus falava, a atmosfera mudava. João 6 diz:
A minha palavra é espírito e é vida. Quando eu falo, o poder da palavra cria um ambiente para que o milagre aconteça. E a minha palavra gera vida. E eles testemunharam, e eles sabiam disso. Porque em João 6, quando ele faz aquele sermão, desculpa eu falar assim, meio louco para quem estava ouvindo, porque para ser salvo você tem que comer minha carne, você tem que beber meu sangue, e todo mundo começou a ir embora. E aí olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? E Pedro falou o quê? Nós vamos ficar, só porque só tu tens a palavra da vida eterna. E eles ficaram, mas aí ele continuou: mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador. E se você for no original, o original diz, não é um outro assim. Eu chego para Maria e dou a ela uma fruta, uma laranja. Depois eu vou dizer, eu vou te dar uma outra fruta. E vou lá e dou um abacaxi para ela. Não é esse outro. É um outro da mesma essência. Ou seja, se ela tinha uma laranja, eu vou dar outra laranja. Ou seja, se era Jesus, viria um Espírito, que era o próprio Espírito de Jesus Cristo, o grande ajudador, viria para eles. Ou seja, eu vou subir, mas nada vai mudar, e te digo mais ainda, melhor ainda, é bom que eu vá, para que ele venha. O que Jesus está dizendo para eles é: vai ficar melhor do que estava. É difícil, mas vai ficar melhor do que estava. Eles: como vai ficar melhor? Não tem como vai, porque ele não vai habitar aqui do lado de vocês, ele vai habitar dentro de vocês. E assim como ele me dirigiu aí, assim como ele é poder na minha vida, ele vai ser poder na vida de cada um de vocês. E não estará num único lugar, estará em todo lugar, em todo aquele que crê. Ele vai dirigir, ele vai consolar, ele vai revelar a palavra. Meu Deus do céu, ele vai transformar vocês. E aí, obras maiores vocês farão. E ele subiu. E antes de subir, disse: olha, já ensinei. Agora esperem a promessa. E a promessa veio. E o Espírito Santo se derramou. Um novo tempo começou. Uma nova forma da manifestação gloriosa da presença de Deus foi inaugurada, enchendo cada um deles, dando poder para cada um deles de testemunhar o Senhor Jesus, de ir e pregar, não só para os ouvidos, mas pregar também para os olhos. Eles chegavam, impunham as mãos, e as pessoas eram libertas. Os demônios eram expelidos. Antes de subir, ele falou, pode botar aí se puder, Marcos 16, se eu não me engano 17.
Ele falou, vocês vão impor as mãos, os sinais vão acontecer. Vocês vão impor mãos e eles serão curados. Os espíritos serão expelidos. E a obra aconteceu. E por diversos motivos, ele falou que aquele que cresce faria obras maiores. Nós achamos aí? Aquele que cresce, Marcos 16, 17, acho que é 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. E eles fizeram. E eles experimentaram algo maior do que eles haviam experimentado na própria presença de Jesus física. Eles experimentaram e revolucionaram o mundo. A promessa para eles é a promessa para nós. A presença que habitava neles é a presença que habita em nós. O desafio que foi dado a eles, o ide com poder, foi dado a nós. Será que eu ainda não percebi o valor de ter a própria presença de Deus dentro de mim? Será que a igreja, por algum motivo, depois de tantos séculos, se esqueceu do valor que representa ter o Espírito e a palavra, da missão que nós temos, de mostrar esse mundo que Deus é vivo? Eu não convenço ninguém com as minhas palavras, é o Espírito do Senhor que faz a obra, mas é necessário que haja pessoas cheias do Espírito Santo, cheias, que creiam, que tenham fé, que os milagres são para hoje, que o sobrenatural é para hoje, porque só com o sobrenatural, corações fechados vão se abrir. Deus, desde dezembro, está falando. Pastora Liane, há 2 semanas atrás, quem esteve aqui, quem não teve, perdeu. Mas eu estou tentando. E ela falou ali naquele dia sobre o sobrenatural de Deus. Que Deus está chamando a sua igreja para subir um degrau, porque Ele quer fazer mais. E semana passada, eu comecei a falar, porque tivemos uma visão enquanto ela pregava, 2 malas, quem estava aqui lembra das malas? A mala velha, a mala cheia. E na semana passada, Jesus, na semana passada, a mala cheia, a gente tem que jogar as coisas velhas fora. Quem lembra? E nós jogamos tudo fora, todos os nossos erros do passado, todos os nossos pecados do passado, todo o nosso ressentimento do passado, nós confessamos, nós liberamos perdão, ficamos um papelzinho, rasgamos o papelzinho, jogamos num cesto, colocamos diante de Deus e dizemos, agora está no mar do esquecimento. E agora, Deus quer acrescentar o novo. Vinho novo, no odre novo. Quem crê que é nova criatura em Cristo aqui? E Ele agora quer fazer isso.
E nós estamos nessas mensagens que estão vindo agora, colocando alguns tijolinhos nessa edificação. Semana passada foi o primeiro, Filipenses 3,13. Esquece o que ficou para trás. Firma no que Deus quer fazer agora. E olha para o autor e consumador da tua fé. Para o alvo, que é Jesus Cristo. Quem crê que aquilo que ele fez com os discípulos há 2000 anos atrás, ele quer fazer hoje de novo? Quem crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Então está nas nossas mãos. Vamos ver, ele quer acrescentar a igreja. Porque é tempo, irmãos. Não dá mais para ficar sentado esperando, o tempo está rodando muito rápido. Não é só a tecnologia que está rodando rápido, o tempo está rodando rápido. O relógio do Senhor está quase lá. E Ele quer salvar vidas. E Ele quer usar a igreja dEle. Ele não faz nada sozinho. Ué, vocês estão aqui ainda? Então hoje nós vamos ver a primeira coisa que a gente precisa. Fé. Nós precisamos, em primeiro lugar, de fé. Mas o que é fé? Vocês são homens e mulheres de fé, mas vocês estão liberados. Pode sentar. Obrigado. Obrigado. Não estava previsto essa introdução. Por isso nós vamos abrir então. O que é fé, irmão? É Hebreus. É fé é Hebreus. Hebreus 11. Eu não sabia nem como é que eu ia começar. Hebreus 11, 1. Diga para o seu irmão, Deus quer acrescentar algo novo nessa casa. Não só nessa casa, na sua casa e na igreja dele. Então, Deus quer acrescentar e nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Bom, a primeira coisa é fé. Vamos falar um pouquinho de fé. Quem pode ler comigo? A fé de fatos, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos o quê? Que o universo foi formado por quê? Pelo quê? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do invisível. Aleluia. E para não perder, e 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Glória a Deus, você está aqui buscando Ele. Ele é galardoador. Algo bom hoje Ele vai depositar nas nossas vidas. Mas antes Ele quer nos ensinar. Amém? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Como a pastora pregou. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos fé. Dá-nos fé. Ainda que seja como um grão de mostarda. Mas dá-nos, Senhor. Para que a tua vontade seja realizada nesse lugar. Para que o invisível, Senhor, o teu plano no reino invisível, possa se concretizar no reino invisível. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Prepara os nossos corações. Abre o nosso entendimento. Os nossos ouvidos espirituais. Que agora, Senhor, o teu Espírito possa falar diretamente aos nossos corações, para que possamos começar a experimentar o andar com Deus, o andar na vida sobrenatural. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, estamos andando aqui, nós precisamos agora então, jogamos fora aquela mala cheia de coisa velha, e agora nós vamos avançar.
avançar para a vontade de Deus, avançar para o plano de Deus, para avançar hoje eu vou falar avançar com fé. Então, para avançar com fé, e você vai aprender hoje que fé está totalmente conectada à palavra de Deus. Não tem como você viver o sobrenatural sem fé. Concorda? Mas hoje você precisa entender que você também não pode viver o sobrenatural sem a palavra de Deus. Sem fé e sem palavra, não tem uma vida sobrenatural de Deus. Ok? E é por isso que a gente precisa entender um pouquinho, mais uma vez, o que é fé. O versículo 1, o versículo 3. Começo pelo 3, que eu acho mais interessante. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E aí já é a primeira conexão que eu quero fazer. Entre fé e palavra. Palavra de Deus. Lá em Gênesis 1, tem um irmão aí que gosta muito desse Gênesis 1. Como é que nós fomos criados? Como é que tudo foi criado? Vou lá olhar aqui, Gênesis 1. Se você quiser botar, bota. Se não quiser, não precisa botar, não, deixa aí mesmo no Hebreus. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e no 3 diz assim, disse Deus, haja luz. No 6, disse Deus, haja firmamento. 9, disse Deus, ajunte-se as águas. 11, disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem. 14, disse também Deus, haja, e assim ele foi, criando aquilo que não existia. Existia no invisível, existia, se é que ele tem mente e cabeça, né? Mas ali na mente da cabeça de Deus. O plano dele sendo estabelecido pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Você precisa entender hoje, sair daqui, como é importante a palavra que sai da tua boca. E entender que a palavra de Deus que sai da tua boca é poderosa para trazer do invisível ao invisível. Jesus disse, venha teu reino, faça-se a tua vontade. Aquilo que está planejado lá no reino do Espírito, a vontade de Deus é função da igreja. Eu ensino a vocês no Pai Nosso, faça-se a tua vontade, aqui na terra, como está estabelecida aí no céu. E ele continua, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. No 1 ele diz, ora, o que é fé? Fé é a de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção, quase a mesma coisa. Um está olhando para o futuro, a primeira parte está olhando para o futuro, e a segunda parte está olhando para o presente, do nosso presente estabelecido. Por exemplo, fé é a certeza de coisas que se esperam, que ainda não chegaram, mas vão chegar. Todas elas vão chegar? Não. Convicção de fatos que se não, fé tem a ver com o invisível. Fé tem a ver com o mundo espiritual. Fé não tem a ver com o mundo físico. Fé não tem a ver com os seus sentidos. Mas eu não estou sentindo. Fé não tem a ver com sentidos. Fé não tem a ver com as circunstâncias que você vê. Ah, minha conta está zerada. Mas o Senhor falou que que Ele há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das minhas necessidades. Você, então, precisa derrotar o primeiro monte e dizer, mesmo sabendo que a minha conta está zerada, lá no reino do Espírito, eu sei que a minha provisão já foi estabelecida. E em breve será concretizada aqui na terra. Fatos. O que são fatos que eu não vejo? Onde estão os fatos que eu não vejo? Pô, se eu não vejo, como é que eu vou saber onde estão? Deus sabia. Por isso ele escreveu. Por isso ele escreveu o reino invisível. Jesus falou, tem de fé em Deus. Que Deus é esse? Está escrito. Esses fatos são exatamente as verdades da palavra de Deus. Fatos. Você pode basear a tua fé em Deus e na palavra dele. Todo pulo de fé, todo desafio de fé que você vai fazer, ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus ou no próprio Deus. Eu não posso sair daqui dizendo, o pastor falou que com fé eu posso trazer do invisível para o visível. E eu começar a sair fazendo isso da minha cabeça. Eu só posso trazer à existência aquilo que Deus já criou. Fé não é pegar um objeto como, sei lá, uma figa e depositar a minha fé ali. Isso não é fé bíblica. Fé não é botar uma água, sei lá, uma vassoura atrás da porta, não é botar uma aguinha ali. Isso não é fé. Fé está ligado ao invisível, ao Deus invisível e aos fatos que existem nesse reino que nos controlam. O reino invisível, que é maior que o reino desse mundo. Se você quer viver o sobrenatural, você não vai viver no mundo natural. Você vai viver num mundo que está sobre o natural, acima do natural. É o reino invisível, mas eu estou ignorante a respeito desse reino, pastor. Não, você está, mas Deus mostrou a palavra dele, que mostra o que existe nesse reino, para você alicerçar a tua fé e a tua caminhada na direção de Deus. Avançar com fé. Fé é baseada na palavra. A fé anda de mãos dadas com a palavra. Então eu não posso. Amós 3:3 diz assim: podem dois andar juntos, se não tiverem de acordo? Maridos e mulheres sabem exatamente o que eu estou falando. Se um puxa para cá, outro puxa para lá, não é? Mas se você quer viver no mundo natural, você precisa andar em harmonia com Deus. Se a palavra de Deus diz A, e você confessa Z, você está anulando a palavra de Deus na sua vida. Você está anulando a oração da fé na sua vida. Quem é você? Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é.
você é filho amado do Deus Pai, comprado pelo sangue maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito, foi o primeiro a subir como homem aos céus, e todo aquele que crê naquele dia que ele voltar para nos buscar, subirá junto com ele. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu consigo aquilo que o Senhor diz na sua palavra que eu consigo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Você não está só. Onde você for, eu estarei convosco. Não cairá um fio do seu cabelo sem a minha permissão. Tu és filho amado. Eu não abro mão da tua vida. Você pode desistir de você mesmo, porque às vezes fica muito difícil, mas a Bíblia diz: eu não desisto de você. O teu pai, a tua mãe, pode se esquecer, pode te abandonar, mas eu jamais me esquecerei de ti. Teu nome está marcado na palma da minha mão. Você não é mais um nesse universo. Você tem um nome e eu conheço o teu nome. Você foi criado de forma maravilhosa. Você tem valor. Aleluia. Isso é fé. É base e palavra. Eu não estou seguindo mais nada de esboço. Então, por favor, não comece, preste mais atenção nas palavras que saem da tua boca. O que Deus declara a seu respeito é muito valioso. Hoje talvez não dê, mas vou dar um exemplo aqui, eu não vou explicar hoje que não dá. Tem que perder muito tempo. Mas o Senhor diz que pelas suas pisaduras você foi sarado. A primeira dor que você sente de novo, você diz: está vendo? Estou doente. Você está andando de acordo com a palavra ou com o que você sente? Você está derrubando a tua fé. Você vai mentir? Não, não vai mentir. Eu explico isso na próxima. Claro que você não vai mentir. Mentira de quem? Mas você não vai desfazer a palavra do Senhor. Eu estou sentindo isso. Mas eu recebo pela fé. Aí é fé. Eu recebo pela fé minha cura. E daqui a um tempo, a cura que Ele já me deu no reino invisível vai se concretizar no reino físico. Por que muitas vezes não se concretiza? Porque durante essa espera, Renato, a gente começa a abrir a boca e desfazer tudo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Ah, não tem jeito mesmo, está doendo, está vendo? Aquela oração não serviu para nada. Segura a palavra de Deus. Não tem jeito, não consigo. Você pode não ter jeito, mas Deus dá um jeito em você. Você pode não conseguir, mas o Deus que habita em você consegue.
Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém? Pedro entendeu que ele precisava de uma palavra para exercer fé, para fazer o sobrenatural acontecer. Venha comigo em Mateus 14. Vinte e dois. Jesus anda sobre o mar. Estou falando de sobrenatural agora, hein? 22, logo a seguir, compeliu Jesus. Bom, eu vou cortar aqui. Vou resumir aqui. Então, Jesus acabou de pregar, uma multidão. Ele ficou com a multidão e disse para os discípulos: entra no barco, vai para o outro lado. Eu cuido deles aqui. Cuidou deles aqui e subiu para orar. Então, ele ficou muito tempo separado dos discípulos que iam no barco. Então havia uma grande distância entre Jesus e o barco onde os discípulos estavam. E diz a palavra aqui no versículo 24 que o vento era contrário. Então eles estavam lá no vento e de repente, no 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles fazendo o quê? Andando por sobre o mar. Isso é sobrenatural. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram. Exclamaram o quê, meus irmãos? Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: sou eu, não temais. Quem quer viver o sobrenatural vai experimentar momentos em que o medo vai se aproximar. E aí você vai ter que sempre ouvir a palavra de Jesus dizendo: meu filho, não temas, porque eu estou contigo todos os dias. Eu sou maior do que esse fantasma. Quem é o fantasma da sua vida hoje? Uma doença? A tua conta bancária? O problema no teu lar com teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, sei lá. Não temas, meu filho. Eu sou maior do que o teu fantasma. E ele está caminhando em direção ao teu barco que parece estar querendo afundar. Fica tranquilo. Ele está caminhando em direção a você. Só que ele está falando, né? Nós estamos falando de sobrenatural, que ele está pedindo sobrenatural, então ele não só vai entrar no barco hoje e chegar para a tempestade e parar, ele vai deixar que os discípulos tenham outra experiência. Fé envolve ousadia, e o mais ousado dos discípulos, quem era? Pedro. Mas Jesus imediatamente, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é tu mesmo, mestre, me manda andar nas águas. Cara, esse Pedro realmente, não é? Andar nas águas não é fácil não. Mas ele estava cheio de intrepidez. Mas o que ele estava esperando? Diz o próximo versículo. E Jesus, né? E Jesus disse: vem. Jesus liberou a palavra de poder. Minha palavra é espírito e vida. Toda vez que eu liberar a minha palavra, aquilo que era impossível antes de eu liberar, agora torna-se possível. Pedro tem uma palavra que ele pode abraçar. A palavra que diz: Jesus mandou eu ir. Se Jesus mandou eu ir, agora eu vou. E todo mundo só lembra que ele afundou, mas quase ninguém lembra
porque ele andou sobre as águas. Em cima de uma palavra, 3 letrinhas, talvez em inglês 4, come. 3. E Pedro vem e desce. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E isso vai ficar para outro dia, que tem a ver com a dúvida. Mas o fato é que ele segurou a palavra. Ele se abraçou a palavra que foi declarada pelo Senhor Jesus. E foi à frente. Vou dar um corte aqui. Depois a gente continua em outras palestras. Então, fé é, acima de tudo, uma decisão. Fé é uma decisão de crer na palavra. Não na palavra do Reinaldo, mas na palavra de Deus. Ou na palavra que o Espírito Santo colocar no seu coração. Mas cuidado com essa palavra que o Espírito Santo colocar no teu coração, porque a palavra também diz que o nosso coração é enganoso. Então você precisa ter muito cuidado, tá bom? Mas essa palavra que está aqui, você pode pegar. É para você. Você pode trazer, você pode crer. Aí você precisa, em primeiro lugar, obedecer. Você não pode 2 andar juntos, se estiverem em desacordo. Se Deus manda fazer assim, você tem que fazer assim, e não fazer assado. Então você pega a palavra, vive a palavra, começa a obedecer a palavra. Declara a palavra. Até que a fé entre e que você venha obedecer a palavra. É importante agora fazer a palavra entrando e a palavra saindo. Pastor, não entendi nada que você falou. Em primeiro lugar, é você ouvindo a palavra de Jesus, e ela impacta você, ela impacta seu coração, ela vai te transformando, você vai obedecendo, você vai caminhando pela fé. Deus vai fazendo a obra através da palavra em você. Mas a Bíblia diz, em Romanos 10, versículo que eu coloquei aí, que acho que é 10 ou 9, porque com o coração se crê para a justiça, e que sua boca se confessa a respeito da é 10, a respeito da salvação. Eu trago a palavra, eu confesso a palavra, eu ando de acordo com a palavra. A minha boca declara a palavra de Deus. A fé vem pelo o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu declaro a palavra de Deus, e menos declaro os sintomas e as circunstâncias, mais eu tenho fé para vencer a dúvida e o medo e receber aquilo que Deus já criou para mim no reino do Espírito. Aleluia. Eu preciso então crer, eu preciso obedecer e eu preciso confessar, declarar a palavra de Deus dia a dia na minha vida. Como crer? A palavra de Deus diz: curai enfermos, expelir demônios. A maioria de nós não faz isso. A maioria de nós, quando olha um enfermo, ai, esse joelho está doendo. Ai, mas eu estou curado em nome de Jesus.
diz o quê? Eu vou, Senhor, cura Nancy. Senhor, cura Nancy. Senhor, cura Nancy. Curai enfermos. Senhor, cura Nancy. Curai enfermos. Aqueles que creem, os sinais hão de seguir, e eles colocarão as mãos, e eles serão curados. Você vê que tem um salto que a pastora falou, que a gente precisa ter para fazer o sobrenatural. Está alguma coisa errada em pedir para Deus curar? Não estamos falando disso, claro que está certo. Mas tem algo a mais. Deus quer algo maior, Neide. Deus está dizendo, o meu espírito, o mesmo espírito que estava em Jesus, está em você, Neide. Assim como ele impunha as mãos, e ele declarava a cura, e ele comandava a cura acontecia. Deixa eu fazer uma brincadeirinha, às vezes eu acho que os anjos ficam lá, fazendo o reporte para Deus, assim, eles continuam pedindo ao Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu quero que eles aprendam que eu deleguei à igreja fazer a minha vontade na terra. Eu quero que eles aprendam que o meu espírito já está sobre ele. Eu quero que eles aprendam o poder da palavra de Deus. Eu quero que eles lembrem de Marcos 11, 23. Vamos ler Marcos 11, 23. Lembra da história aqui? Jesus estava passando, viu uma figueira lá, e ele empombou com a figueira, e orou, secou a figueira, na hora não aconteceu nada. No outro dia, os discípulos que viram aquilo acontecer, ele ordenou a figueira para ficar seca, né? Ordenou. E aí, ele volta no outro dia, quando eles passam lá, os discípulos olham, a árvore secou, aquilo que Jesus falou aconteceu. E aí começaram a falar com Jesus, aí Jesus disse o seguinte, no 22. Tendo ao que Jesus lhes disse o quê? Tende fé em? Por quê? Porque em verdade vos afirmo, se alguém... Veja, aqui ele está dando o segundo passo. Nós já fizemos um estudo aqui em que ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Agora ele está dando um passo à frente. Agora ele não está falando de você pedir a Deus. Ele está falando de você comandar um monte. Falar a um monte. Ninguém deve chegar para uma pessoa endemoniada e falar, Deus, liberta ela. Isso você já pegou, não já? Você chega e diz assim, sai em nome de Jesus. Você comanda. O monte você comanda, a cura ele falou para você comandar. Então ele disse, você precisa, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a quem? Disser a quem? Ao monte, alguém comandar. Uma palavra de comando, seca a figueira. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, porque a fé é a certeza, assim será, mas crê que se fará o quê? O que se diz, assim será com ele. Antes a gente estava ouvindo a palavra, estava pegando a palavra, abraçando a palavra, Pedro creu na palavra, vem e foi.
Tem gente hoje que precisa de uma palavra aqui. Semana que vem ou na outra, porque semana que vem tem ceia, não sei. Nós vamos entrar nisso aqui. Hoje você vai receber a palavra, vai crer na palavra recebida e vai fazer que nem Pedro, agir. Nas próximas palavras, próximas mensagens, você vai aprender como comandar. O que você pode comandar, o que você não pode comandar. Como comandar. Ele está dizendo aqui. Por isso que sempre tem fé com palavra. Hoje saia daqui examinando toda a palavra que sai da tua boca, por favor. E diz assim, essa palavra que está saindo da minha boca está em sintonia com a palavra de Deus ou está contra a palavra de Deus? Se tiver contra, perdão. Melhor ainda, faz como o salmista. Senhor, coloca um guarda na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. E pecando contra ele, na verdade, você está jogando é contra você, porque você está falando uma palavra que vai contra a palavra de Deus, que Deus quer liberar na sua vida. Hoje, eu tenho que parar. E eu quero parar com essa palavra que Pedro recebeu. E eles cantaram ainda há pouco, basta uma palavra sua. Deus muda a nossa história com uma palavra. E eu tenho duas coisas só que eu quero colocar. A primeira palavra é para você que está cansado. Você que está lutando. Tem hora que você não está aguentando. E isso já está durando por muito tempo. Não é uma coisa que aconteceu ontem. E você diz assim, pô, não aguento mais. E aí vem lá o inimigo e diz assim, se Deus te ama, por que você está passando por isso? Venha comigo em 1 de Coríntios 10, 13. Diz assim, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Deus é e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais. Aleluia. O que a palavra diz? A palavra diz que eu não sou tentado ou provado mais do que eu posso suportar. Mas eu estou cansado, isso é verdade. Não pode. Mas então, quando você está cansado, Deus dá o livramento. Ou Ele dá o livramento do problema, ou Ele simplesmente vem e renova as tuas forças, para você caminhar mais ainda. Mas pastor, por que Ele faz isso com a gente? Amado Senhor, quem é vaso aqui na mão do oleiro aí? Conversa com o oleiro. Você pergunta para ele, qual é o vaso que é mais robusto? Aqui tem uns vasos que quebra à toa. Qual é o vaso que é mais robusto? É o vaso que passa mais no fogo. Que passa mais lá no forno, que é provado no fogo. Deus, quanto maior o plano que Ele tem na tua vida, meu amado, mais foguinho você vai ter que passar.
Mas enquanto você estiver na fornalha, o quarto homem está contigo. Enquanto você estiver na fornalha, o Espírito do Senhor está contigo. E hoje pega essa palavra, o Consolador está contigo. Hoje Ele está aqui para renovar as tuas forças. Levanta teu braço e diga: eu estou na fornalha, eu estou que não aguento. Está difícil demais. Levanta tudo, você todo logo. Levanta e recebe agora. A palavra diz que Ele dá o consolo. A palavra diz que Ele é o Consolador. Abraça, eu não estou sentindo nada, pastor, pela fé. Pela fé, abraça essa promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele é o Deus fiel. Ele está aqui, Ele está tocando a tua alma. Ele está tocando e renovando as tuas forças. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel. Eu não abandono vocês. Meu filho, eu doso a intensidade dessa tentação, desse fogo. Você não vai se queimar. Vem, Espírito do Senhor. Diga: Senhor, obrigado pela tua palavra. E nesse momento, eu recebo, pela fé, renovo do meu interior, da minha alma. Estou sendo fortalecido para continuar a minha caminhada do sobrenatural, andando contigo, Senhor, sabendo que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente em dia da tribulação. Pode sentar. Mais um. Não quero que você saia daqui sem exercitar a tua fé. Recebe uma palavra agora a você. Imagino que tenha muitas pessoas aqui que estão precisando de provisão. Então vamos pegar uma palavra de Deus que nos dá base para a nossa fé. A única área em que Deus diz: provai-me nisso, é a área financeira. E eu não posso deixar de fazer esse desafio para você. Vem, Pedro. Só que em vez de vem primeiro, a base da tua fé é Malaquias 3:10. Pode colocar aí, por favor. Se você precisa de provisão especial de Deus, abraça essa promessa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão de felizes. Aqui tem um pulinho do gato. A maioria das pessoas que estão passando por problema financeiro
dizem, não dá nem para pagar o dízimo. Está olhando para as suas contas, está olhando para o seu que entra e diz, não dá para pagar. Mas a fé não tem a ver com o visível. A fé tem a ver com a palavra de Deus e o reino invisível. Quando fala de dízimo, fala de primícias. Recebeu, não faz as contas. Dá! E Deus fala, provai-me nisso. Se eu não abrirei as janelas do céu. E eu não vi outro lugar onde ele repreenda o inimigo. Essa promessa assim, ele repreender. Ele vai repreender o inimigo. Em outras palavras, quando você não faz isso que ele está falando, a promessa da palavra, que é a base da tua fé, abraça. Mas eu sinto que não vai dar. Exatamente, isso aqui é fé. Não é o sentir. Mas eu estou vendo que não dá. A fé não é pelo que você, é o que pelo Senhor fala. É pela palavra. Até agora todo mundo estava firme na palavra. Renovar é fácil. Agora, sai do barco. Anda sobre as águas. Sai do barco. Pega teu dízimo. Dá o teu dízimo. Decide pela fé. Isso é fé. É decidir seguir a palavra, o invisível, o que não vê, acima daquilo que você vê. Muitos estão na dúvida. Um dia eu estive, e eu fiz, alguém leu e eu fiz isso aqui. E Deus me respondeu. Falei semana passada, aquela senhora que chegou em casa chorando, babá. Lembra disso que eu falei semana passada? E eu não era nem pastor, só falei, irmã, você está pagando dízimo? Não, pastor. Não dá, pastor. Pastor não, era Reinaldo. Não dá, Reinaldo. Falei, então vamos fazer um teste. Deus falou, provai-me nisso aqui, está escrito. Vamos fazer o provai-me nisso. Dá 3 meses. Se não mudar nada, esquece. Eu sou conhecido como pastor 3 meses, tá? Hoje eu faço um desafio aqui. O que eu fiz com ela. Depois ela comprou um carro em menos de 3 meses. Eu faço na tua vida hoje aqui. Não é negócio com Deus. É fé. É para você ver que a palavra de Deus é verdadeira. Para que você veja, você não está vendo saída, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu vou fazer uma oração para você, se você é um deles que está passando por esse problema, não se envergonhe. Se você é um deles que está passando por esse problema e vai tomar a decisão de fé nessa manhã, só levanta assim, se você tiver com vergonha, bota a mão no coração, se não, levanta teu braço. A palavra está aí, a palavra foi dada a Pedro e ele andou, e Deus está dando a palavra a você. O sair do barco para Pedro não foi fácil, e você também, para dar o dízimo, não vai ser fácil. Fecha teus olhos, todos de olhos fechados, para que ninguém seja reconhecido, inclusive eu. Levanta teu braço direito e repete comigo: Senhor, Tu sabes a minha situação financeira,
Hoje, eu entendi que a fé anda de mão dadas com a palavra. Hoje eu entendi que a tua palavra é a base para a minha fé. Que uma palavra tua muda a minha história. E que a fé é a decisão de obedecer, de seguir a tua palavra, de declarar a tua palavra, de confessar a tua palavra, de viver a tua palavra. E hoje decido viver a tua palavra. Eu abraço a promessa de Malaquias 3:10 e faço uma prova diante de ti, que pela tua misericórdia, pelo teu poder, mas acima de tudo, pela tua fidelidade, eu recebo no reino do Espírito a tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Basta uma palavra minha. Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão. Sabe de uma coisa? Não vou louvar não. É só meio-dia, eu vou respeitar os irmãos. Fique de pé, por favor. Que outra vez um irmão chegou para mim e falou: por que toda vez você tem que louvar no final? Eu falei: porque é bom. Mas hoje eu não vou louvar não. Dá a mão para o seu irmão do lado, por favor. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é. Agora olha para ele e diz: você é meu irmão. Estamos juntos nessa. Não é pouca coisa não, somos o corpo de Cristo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque a tua palavra foi lançada, e muitos receberam pela fé. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção. Que o amor de Deus Pai, a tua palavra diz que no teu nome nós curaríamos enfermos, expeliríamos demônios. E nesse momento, com a autoridade que nos foi dada, pelo nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos como igreja do Senhor. Te peço, Senhor, que o sangue protetor do Senhor Jesus venha sobre nós agora. E que em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, repete comigo, toda enfermidade sobre o meu corpo, sobre a minha alma, de origem demoníaca ou biológica, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que pelas pisaduras do Senhor, eu sou sarado, e no reino do Espírito, eu recebo, pela fé, a minha cura, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A palavra diz que nós estamos numa guerra espiritual, mas que nós temos autoridade, como igreja de Cristo, para repreender toda ação maligna, tudo aquilo que se levanta contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha igreja, contra essa igreja, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Maligno, eu te ordeno, sai da minha vida, sai do meu corpo, e não volte mais, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Seja liberto, seja curado, porque essa é a vontade de Deus. Severino, ser curado,
Em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim, que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!